Hoje na TV As 10 nós vamos falar de um assunto super importante para você, que é síndico. Seguro de responsabilidade civil destinado exclusivamente para o síndico. TV As 10, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Estou aqui com o Fabrício, que é especialista em seguros. Fabrício, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV As 10. É importante, Fabrício, que o síndico tenha um seguro próprio de responsabilidade civil quando ele é síndico de um ou mais empreendimentos? Primeiro, Gustavo, obrigado pela oportunidade. E quando a gente fala de síndico e as suas responsabilidades, o seguro ele é fundamental para que proteja não só o condomínio, como principalmente a operação, o síndico como um todo. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente também está falando de um instrumento que protege o condomínio e o próprio bem do síndico, porque ele, como síndico, ele responde civil e criminalmente. Então, hoje, trazer esse assunto para esse universo é extremamente importante e relevante para o síndico, principalmente falando, né? Um assunto que sempre vem à tona, Fabrício, quando se trata do seguro de responsabilidade civil do síndico, é aquele seguro que o próprio condomínio contrata, o RC Síndico. Qual é a diferença entre a cobertura específica que o síndico contrata e aquele RC Síndico que consta da apólice do condomínio? Então vamos lá. Existe uma correta orientação que se faz, que um seguro condominial você tem diferentes tipos de contratação de seguros de RC. Existe o RC voltado especificamente para a atividade do síndico, que vai blindar esse síndico por qualquer erro ou omissão que possa causar algum dano a terceiro dos moradores. Lembrando que o morador é um terceiro. Quando a gente fala de responsabilidade civil do condomínio, aí sim nós estamos falando de algum dano que esse condomínio, na sua atividade fim, possa causar um dano também a terceiro, seja material ou corporal. São coberturas extremamente importantes. A gente recomenda que tenha assim, alguém que assessore de forma especializada esse síndico ou essa administradora de condomínio para contratar da maneira correta. E de que maneira essa cobertura securitária que o síndico contrata para si próprio pode ser um bom argumento de vendas lá na hora da assembleia de condomínio? Sem dúvida, né? Quem é que se colocaria hoje à disposição de assumir um risco de um condomínio, indiferente do tamanho dele, sem ter um instrumento que o proteja na sua atividade? Então hoje, quando um síndico entra em ação, ele tem que ter uma apólice que blinde essa operação e deixe ele muito mais tranquilo, não só ele, na atividade dele, mas principalmente o condomínio como um todo. E quando nós estamos diante de um síndico pessoa física e um síndico pessoa jurídica, existe alguma distinção na hora da contratação desse tipo de cobertura securitária, Fabrício? Não, Gustavo, não teria uma diferença específica. Naturalmente, um síndico que ele tem um número maior de condomínios sobre a sua gestão, é importante que ele dimensione esse risco dele numa apólice. O síndico que é pessoa física e cuida especificamente de uma única unidade, ele vai ter uma apólice um pouco mais enxuta e também de acordo com o risco dele. A gente sempre recomenda que faça de acordo com a necessidade. Fabrício, em que hipóteses o síndico pode proceder à abertura do sinistro para a sua cobertura securitária, da sua apólice? Então, Gustavo, vamos lá. A responsabilidade civil síndico vai cobrir a atividade dele na sua atividade fim, vamos assim colocar. Vamos supor que o síndico ele contrate algum prestador de serviço. Esse prestador de serviço, ele venha na atividade da prestação de serviço causar algum dano ao condomínio ou algum morador, por exemplo. Esse profissional que estava lá, ele tinha que ter sido feita uma verificação dele, se ele tinha uma apólice de seguro para poder prestar aquele serviço ou se ele tinha qualificação técnica para aquilo. E aí se descobre que não, era um prestador de serviço pessoa física, vamos assim colocar, e causou esse dano. Nessa circunstância, por exemplo, um morador pode se sentir com prejuízo, ter tido um prejuízo e acionar as ações do síndico, porque ele não tomou o devido cuidado. Então isso não é tão comum, é algo que é recorrente. O assunto síndico e o profissional síndico tem se discutido muito essa profissão, né, e a importância dessa profissão cada vez mais qualificada. E agora o risco patrimonial que todos os ocupantes dessa função de síndico estão sujeitos, sejam eles pessoas físicas e pessoas jurídicas. É muito elevado, Fabrício? Comenta um pouquinho para nós a respeito desse assunto. Vamos lá. É extremamente importante. A pólice está bem dimensionada
E hoje existe um conflito de informação quando se fala como se faz a pólice do seguro condomínio. Existem muitos profissionais que eles utilizam o valor venal ou o valor do imóvel para fazer essa cobertura, sendo que, na verdade, o correto tem que se usar o valor do metro quadrado multiplicando pelo CUB daquele padrão. E isso estabelece o valor do risco em geral. Quando você não faz essa matemática e você não tem isso de forma clara desenhada numa apólice, quando tem um risco, quando acontece algum evento, aí a seguradora pode questionar essa conta, vindo e muitas vezes até levar a não indenização. Então, o que a gente diz assim, sim, o risco ele é grande de um condomínio. Nós temos aí um dado que em torno de 22% dos condomínios hoje presentes aqui no norte catarinense tiveram algum tipo de sinistro nos últimos 5 anos. Os mais frequentes ainda na nossa região é o dano elétrico e ainda o vendaval. Embora não são seguros que às vezes trazem um grande dano a todo o condomínio, mas ele traz muitos prejuízos, sim, e principalmente o incômodo entre os usuários por conta ou de algum tipo de não ter seguro ou por conta de, por exemplo, queimou um elevador, ficar um tempo sem a utilização do elevador até que aquilo se resolva, né? O seguro vem para mitigar esses tipos de riscos. E aí uma pólice mal dimensionada enseja justamente as responsabilidades diretas ao síndico. Nosso tempo está chegando ao fim, Fabrício, muito obrigado por ter participado aqui com a gente na TV Asdesk e na próxima semana nós nos vemos. Obrigado. Participe da Asdesk, Associação de Síndicos de Santa Catarina.